Vemos uma cidade. 249 anos atrás, um enorme portal dimensional abriu nos céus. E então, eles desceram. Aqueles que seriam chamados de demônios no futuro. Após descerem, eles declararam que estavam invadindo a humanidade. E isso marcou o início da invasão dos demônios. Percebendo quão grave era a situação, a Aliança Ortodoxa formou o Corpo Ortodoxo de Exterminação de Demônios do Céu e declarou que eles estariam subjugando os demônios. 3 dias depois, eles encontraram um corpo de demônios em Anhui e foram dizimados. 1 ano depois, naquele ano, metade das pessoas nas planícies centrais foi massacrada. Os Murim ortodoxos e não ortodoxos trabalharam juntos para formar a última linha de resistência em Sichuan. A batalha durou mais de meio mês. 90% do exército de resistência foi morto, e o Murim das planícies centrais foi oficialmente exterminado. Os sobreviventes restantes tornaram-se escravos e foram arrastados para o reino dos demônios. Eu também fui capturado e arrastado para cá. 5 anos depois, eu, que não era capaz de usar energia interna desde o nascimento, fui categorizado como uma espécie rara. Através de vários experimentos e lavagem cerebral, eu me tornei parte do exército de subjugação do reino demoníaco. Após isso, décadas passaram. Eu invadi outras dimensões e realizei assassinatos. Eu matei mais e matei ainda mais. 75 anos depois que eu me tornei um escravo soldado, eu fui reconhecido por minhas contribuições e me tornei um comandante entre os demônios. 120 anos depois, eu fui promovido a comandante. O vemos retirando a máscara. Assim que ele retira, ele olha para o alto. No céu, ele encontra algo que se assemelha a um olho. Eu finalmente descobri sobre aquilo. Eu gastei 50 anos tentando encontrar as condições e métodos para manifestá-lo. E 65 anos depois daquilo, eu comecei a rebelião que eu meticulosamente preparei. 1 semana após a rebelião começar, vemos o momento presente. Diversos corpos caídos, com flechas e espadas enfincadas. O homem suspira cansado. Em sua frente, vemos uma figura de fogo. A rebelião falhou. Que desapontante. Você arriscou todas as contribuições que você acumulou apenas para uma rebelião desse nível? Questiona o rei demônio Tarant. Schwytz von Grental. Não me chame por essa droga de nome. Meu nome é Sabigang. Eu realmente não entendo. Eu observei humanos como você todo esse tempo. Embora as habilidades e talentos que você possui sejam mínimos, você sempre teve uma obsessão tenaz em sobreviver independentemente da situação. Essa é sua única força. Mas por que você decidiu agir de forma tão imprudente depois de todo esse tempo? Porque eu tinha que experienciar pela última vez. Para obter a vitória definitiva na próxima vez que lutarmos, não tenho escolha se não lutar com você pelo menos uma vez. Isso soa bastante interessante, mas também é um jeito tolo de pensar. Você achou que eu te daria uma segunda chance? Você morrerá aqui hoje. Sabigang levanta sua mão e diz: Eu não serei morto por você. Assim que ele diz isso, ele enfia a mão em seu coração. Tarant o encara e ele grita de dor enquanto gira sua mão dentro de seu peito. Assim que ele faz isso, uma forte luz desce dos céus e cai sobre ele. Regressão de tempo. A autoridade de Neuzerum, um antigo deus maligno. Eu entendo a razão pela qual você aguentou sua derrota e humilhação quieto por 200 anos. Foi tudo por isso. Apenas espere e veja, seu merda. Da próxima vez, eu vou me preparar ainda mais e te destruir completamente. Todos vocês, demônios malditos, irão morrer. Tarant ri e diz:
Eu espero por isso. O único humano que eu reconheci. Assim, vemos as planícies centrais do Murim. A mesma luz que caiu sobre o homem cai agora sobre um telhado de uma construção. Vemos o buraco no telhado e um jovem caído dentro do cômodo. O tempo restante até a invasão demoníaca é 10 anos. Ele pensa, abrindo os olhos. Academia de Artes Marciais da Aliança Ortodoxa. Academia Dragon Spring. Vemos um homem consertando o telhado. Caramba, eu não consigo acreditar que um raio caiu aqui do nada. Não é? E foi poderoso o suficiente para destruir o telhado da área de treino. Ainda assim, nós deveríamos agradecer que só aquele perdedor acabou machucado. Perdedor? O vice-instrutor órfão que o médico Jim Baek trouxe de volta. Dizem que ele foi aquele atingido por aquele raio alguns dias atrás. Ah, um instrutor marcial que não consegue usar energia interna? Pelo que eu ouvi, ele não se machucou tanto. Seria melhor se ele tivesse realmente se machucado, porque hoje é sua execução pública. Vemos uma arena de treinamento. Começando agora, o duelo pela posição de instrutor assistente de lança da Academia Dragon Spring irá oficialmente começar. De um lado, temos o atual instrutor assistente de lança, Sabi Gang. Seu oponente será seu desafiante que foi recomendado para a posição de instrutor assistente, lança divina invencível, Maeng Sondeok. Houve um pedido para identificar as habilidades do instrutor assistente Sabi Gang. Então esse duelo irá determinar quem merece a posição de instrutor assistente. Vocês dois terão que lutar com sua honra como artistas marciais em risco. Você parece melhor do que eu esperava, o homem diz, batendo no chão. Pelo que eu ouvi, você foi atingido por um raio no meio do nada. Eu achei que você só estava procurando uma desculpa para evitar lutar comigo, diz o autoproclamado lança divina invencível Maeng Sondeok. Arte marcial, arte da lança touro demônio. Mas já que você apareceu, vou acabar com isso rapidamente por causa da sua bravura. Ou você poderia só se render. Escutando isso, Sabi Gang diz: em um futuro distante, houve um instrutor em uma certa academia de artes marciais que não conseguia usar energia interna. Infelizmente, isso foi porque ele nasceu com aquele traço. Mas não tem o que fazer. Ele foi naturalmente subestimado pelos outros. No fim, aquele instrutor incompetente, que era conhecido como a vergonha da Academia de Artes Marciais, sofreu uma derrota horrível em um duelo público. Ele teve sua posição de instrutor roubada e foi deixado para fazer trabalhos de recados e subserviços. Ele passou por dias realmente terríveis. Mas que coisa sem sentido você tá falando agora? Bem, para resumir as coisas, eu esperei muito por esse momento, seu desgraçado feio. Bastardo! Como você se atreve a agir tão arrogantemente? Eu o deixaria manter um pouco do seu orgulho, já que você é um instrutor. Está na hora de você pagar por essa boca arrogante sua. Arte da lança touro demônio. Assim, ele parte para o ataque. Primeira forma, ataque de touro feroz. Após o ataque, ele pensa: a sensação que eu deveria sentir na minha lança, eu não sinto nada? Sabi Gang, parado em suas costas, diz: apesar disso parecer bem decente, você tem que acertar para fazer alguma coisa, não? Seu bastardo! Ele vira, novamente tentando atingi-lo. Porém, Sabi Gang consegue saltar. Após se esquivar, ele pousa do outro lado da arena. Seu oponente, confuso, pensa: o que aconteceu? Como ele pôde esquivar da arte marcial que eu treinei por décadas tão facilmente? Foi-me falado que ele era fraco, mas isso é completamente diferente do que eu ouvi. Isso foi tão lento. Como você pode ensinar alguém com essas suas habilidades? Não pode ser verdade. Ele deve ter tido sorte. Pensando isso, ele pisa com força no chão, ao ponto de quebrar o piso, e salta para mais um ataque. Morra! Arte da lança touro demônio. Quarta forma. Ataque do touro em queda. Sabi Yang encara, pega sua lança e começa a girá-la. Ele estica sua mão para frente e se prepara para receber o golpe. Não tem como essa técnica de lança meia boca bloquear a minha. Bola de fogo.
Fogo o quê? O homem é atingido. Os mestres que assistiam ficam boquiabertos, assim como o público. O homem, em chamas, rola no chão tentando apagá-las. O duelo acabou. O vitorioso é o assistente instrutor Sabigang. Eu fui capturado vivo pelos demônios. Eu fui arrastado para o reino demoníaco e sobrevivi como pude por séculos. Nesse processo, eu percebi algo muito importante. Ele, então, pergunta para o homem: o que você acha das minhas artes de calor e yang? Magia de alto nível é indistinguível das artes marciais. Essa arte marcial é conhecida como bola de fogo. Após um momento, vemos o homem caído no chão, sem as chamas em seu corpo. Foi uma boa luta, diz Sabigang. As outras pessoas que assistiram ficam confusas com o que acabaram de presenciar. O que aconteceu? Aquilo era realmente artes marciais? Acho que ele chamou de arte do calor yang ou algo assim. Senhor, o que acabou de acontecer? Que tipo de besteira é essa? Você venceu a luta. No entanto, eu achava que você não conseguia usar energia interna. Isso foi sorte. Sorte? Alguns dias atrás, eu comi uma erva que eu nunca tinha visto antes em uma caminhada. E então, de repente, eu conseguia usar energia interna. Graças a isso, agora eu tenho um monte de energia interna. Você tá tirando com a gente? Como você se atreve a falar algo tão sem sentido para os mais velhos? Você está insultando todos nós agora? A escolha de acreditar ou não é sua. Mas, por que isso importa? Eu trapaceei no duelo? Era uma luta pela posição de instrutor de lança. Mas não havia uma regra para lutar apenas usando lança. Eu não sei porque eu tenho que ser interrogado desse jeito, sendo que eu ganhei de forma justa. Você... Se acalme, você está muito estressado. Você está certo, você ganhou essa luta. Então, já que você ganhou, você vai... Desculpe interromper, ele diz, levantando sua mão. Mas já que todo mundo está aqui, eu tenho um pedido a fazer. Um pedido? Eu oficialmente peço por um teste para ser promovido a um instrutor oficial. Após o pedido, o vemos caminhando. As pessoas o encaram assustados. É ele, certo? Aquele do duelo. O quê? É sério? Sabigang olha para o céu. A Academia Dragon Spring, um dos muitos salões de treinamento marcial criados pela Aliança Ortodoxa para evitar dificuldades no Jianghu Murin. O seu propósito é criar artistas marciais que irão se tornar o pilar da Aliança Ortodoxa no futuro. Eles aceitam crianças entre 15 e 18 anos de seitas e clãs que são pelo menos relativamente grandes. Os instrutores são compostos de mestres marciais da Aliança Ortodoxa. Eles são divididos em instrutores assistentes e instrutores sênior. Os instrutores assistentes são mais assistentes do que são instrutores, para eles realmente ajudarem as crianças. O que aconteceu? Um homem pergunta para Sabigang enquanto ele entra em uma sala. Ele olha para o homem. Como você de repente consegue usar energia interna? O que você fez? Quem pergunta isso é Jin Baek, o mestre do pavilhão de recuperação corporal. Ele não é um instrutor, mas um médico que cuida de pacientes. Sabigang então diz: eu já disse, isso foi sorte. Chega de besteira. Você sabe que eu te tratei por um longo tempo. Desde o dia em que eu descobri que você não conseguia usar energia interna, eu tentei todos os métodos possíveis para consertar isso. Mas, se fosse algo que pudesse ser consertado tão facilmente, então, como? Quão inútil eu sou como um médico. Eu sei mais do que todo mundo que você era odiado pelos outros por causa disso. Eu estou envergonhado de te encarar agora. Me desculpe. Eu sinto muito. Encarando o homem nesse estado, ele pensa: ele não mudou nada. 524 anos atrás. Não, eu acho que seriam 15 anos atrás agora. Ele foi a pessoa que correu no meio das chamas e salvou uma criança que estava prestes a morrer em meio a uma emboscada de bandidos. Ele também é aquele que acabou morrendo tentando salvar outros naquele dia. No entanto, dessa vez, ele então diz: mestre do pavilhão de recuperação corporal, eu vou garantir que ele não morra. Pensando isso, ele diz: você não precisa se culpar. Não se preocupe comigo também. Você... apenas confia em mim. Eu vou resolver todos os problemas a partir de agora.
Vemos, então, a noite chegar. Sabigang está parado olhando pela janela. Vemos uma energia circulando sua mão e uma runa aparecendo. Quando eu regressei, eu perdi mais de 90% da minha mana. O melhor que eu posso reunir agora é... o quarto círculo? Que desapontante. Eu precisei de séculos para alcançar o oitavo círculo. Não, eu deveria estar grato de pelo menos ainda ter a minha mana. Sim, eu voltei do inferno. A história do Jiang Murin foi revertida e os demônios ainda não invadiram. No entanto, a palavra-chave é ainda. Exatamente 10 anos a partir de agora, os demônios começarão a invadir. Quando isso acontecer, o Jianghu Murin cairá novamente. No entanto, será diferente dessa vez, já que eu ainda tenho 300 anos de memória. Informações do exército demoníaco, como o tipo de magia que eles utilizam, os artefatos e armas que eles prepararam para a invasão e, mais importante, vemos a face de Tarant. Como derrotá-los? O doutor volta a falar com ele. Você está aqui, Bigang? Sim, mestre do pavilhão. O que foi? O vice-mestre da academia, Xion Semyung, está procurando por você. Agora? E ele te pediu para entregar a mensagem para mim? Eu não me importo. Eu estou mais preocupado com você. Eu acho que é sobre seu pedido de promoção. Você deveria tomar cuidado. Eu tenho certeza que o teste será difícil. E já que Maeng Sondeok, a pessoa que ele recomendou, perdeu daquele jeito, eu tenho certeza que ele não tem bons sentimentos em relação a você. De qualquer forma, por que você de repente decidiu que quer se tornar um instrutor oficial? Ele sorri. É o primeiro passo para consertar essa academia. O vemos caminhando para algum lugar. Era uma vez. A academia Dragon Spring era renomada o suficiente para ser considerada a melhor das 3 melhores academias marciais ortodoxas. No entanto, 2 anos atrás, o mestre da academia, assim como um dos 10 melhores artistas marciais, de repente desapareceu. A academia o procurou por 2 anos, sem sucesso. Como era difícil substituir alguém tão habilidoso quanto ele, a academia Dragon Spring perdeu a sua fama como resultado. E, para adicionar, ele pensa abrindo uma porta. Deixe-me checar pela última vez. Instrutor assistente Sabigang, você está certo sobre o seu pedido de promoção? Pergunta Xion Semyung, instrutor sênior da técnica de lâmina e vice-mestre da academia. Esse pedaço de bosta! Ele pensa antes de responder. Claro, vice-mestre da academia. Esse merda é a aceleração da queda da academia Dragon Spring. Sabigang o encara. O dia da invasão dos demônios. Vemos o local coberto de chamas e Sabigang parado observando o local. Rupturas enormes se abriram de todos os lados e monstros nunca vistos antes começaram a matar pessoas sem parar. Isso marcou o início da invasão das espécies sobrenaturais que passamos a chamar de raça demoníaca. Os jovens discípulos da academia Dragon Spring foram implacavelmente mortos pelos monstros. Naquele dia, vemos Sabigang olhando para trás. Ao olhar, ele encontra o vice-mestre correndo. Se Xion Semyung, o vice-mestre da academia, não tivesse fugido primeiro, se ele tivesse pelo menos reportado a situação, se ele tivesse ativado o sistema de defesa da academia, isso teria prevenido várias mortes. Eu posso me lembrar vividamente dos gritos dos discípulos que foram sacrificados naquele dia. Embora isso ainda não aconteceu porque eu voltei ao passado, mas eu nunca vou esquecer a sua nojenta e hipócrita face. Você me chamou, vice-mestre? Então, eu irei te contar sobre o teste para você se tornar um instrutor sênior. É para invadir a Fortaleza da Noite Demoníaca. A Fortaleza da Noite Demoníaca? Você diz os bandidos na montanha atrás da gente? Sim, mate eles. Esse é o seu teste. A Fortaleza da Noite Demoníaca. Eles são um grupo de bandidos localizados na antiga Montanha Sagrada, situada não longe da academia Dragon Spring. Devido a relatos de danos frequentes causados por este grupo de bandidos, há uma ordem para atacar os bandidos em benefício dos civis. Enquanto ele encara o papel, ele lê: assinado pelo vice-mestre da academia Dragon Spring,
Cheon Semyung. Bem, tudo bem, mas o que isso tem a ver com ser um instrutor? Obviamente, isto se refere aos requisitos mais básicos de um instrutor. Instrutores sêniores são a força principal da academia. Vemos Deung Buyung, instrutor sênior de técnica da lâmina da academia Dragon Spring. Todos os instrutores sêniores da academia são considerados mestres marciais. Eles foram todos oficialmente reconhecidos pela Aliança Ortodoxa. Vemos, além dos dois já apresentados, Eun Byuk, instrutor sênior de técnica de arco, e Sang Pil-ji, instrutor sênior de técnica de espada. Todos eles conquistaram coisas grandiosas, como eliminar líderes de artistas marciais demoníacos ou derrotarem bandidos. Sim, eu entendo. Então, quanto tempo eu tenho? Bastardo arrogante! Como você se atreve a se comportar tão rudemente? Exatamente 2 semanas. Se você se atrasar sequer por um dia, você perderá sua chance de promoção para sempre. 2 semanas? Ele vira as costas e diz: te vejo em 3 dias. Eu voltarei. Esse bastardo, vice-mestre da academia. Você vai realmente promover essa criança arrogante? Se ele for bem sucedido, não precisa se preocupar, instrutor Deung. Nosso pobre instrutor assistente Sabigang nunca mais voltará. Hã? O que você quer dizer? Vemos Sabigang correndo utilizando alguma técnica. Enquanto corre, ele pensa: Cheon Semyung, seu bastardo falso. Você acha que eu não sei o que você está tramando? O Forte da Noite Demoníaca. Foi durante esse período que a Aliança da Floresta Verde começou a ganhar fama. As pessoas ainda não sabem muito sobre eles. Nesse momento, ainda não é uma grande organização. O problema é... Hã? Você tá falando sério? O líder da Aliança da Floresta Verde é... um mestre marcial do Reino de Pico? O mestre do Forte da Noite Demoníaca. Akigujeon. Ele não é um líder bandido ordinário. Até a Aliança Ortodoxa acha isso. Mas ele é, na verdade, um ex-líder de uma seita não ortodoxa chamada Seita Destruidora do Céu. As pessoas acham que ele foi morto por traidores há alguns anos. Mas ele, na verdade, conseguiu sobreviver. Ele localizou e matou cada um dos traidores. Por causa do quão cruel sua vingança foi, até o Murim não ortodoxo estabeleceu uma recompensa por sua cabeça. Ele estava se escondendo e veio aqui recentemente. Mas, como você sabe isso tudo? Por que isso importa? Sabigang foi realmente impressionante no duelo de hoje, mas isso só foi possível porque ele esteve escondendo sua verdadeira habilidade. No entanto, esse teste é em uma situação real, não em um duelo. Eu tenho certeza que ele não voltará vivo. Bem, vemos Sabigang correndo em direção ao local. Ao se aproximar de uma beirada, ele utiliza uma magia de levitação. Se esse Akigujeon é como eu me lembro, magia de quarto círculo não será o bastante para derrotá-lo. Então, a solução é simples. Do alto, ele percebe que chegou no local. Eu estou aqui. O vemos pousando e parado na frente da montanha. Eu vou aumentar a minha mana e aumentar o meu círculo. Minha experiência e conhecimento em magia já está no 8º círculo de qualquer maneira. Seus olhos começam a brilhar assim que ele utiliza uma magia para vasculhar o local. De dentro de uma caverna, ele encontra uma energia. Isso parece um penhasco normal, mas é na verdade. Ele estica seu dedo que atravessa a pedra. É uma barreira feita de mana. Eu estou no lugar certo. Ninguém poderia ter imaginado que há múltiplos lugares como esse nas planícies centrais, escondidos atrás de barreiras de mana. Ao entrar, ele pensa: eu sabia. Pedra de mana de qualidade especial. Demônios. Criaturas inteligentes sobrenaturais que repetidamente invadem e conquistam outras dimensões. Isso foi possibilitado por conta da tecnologia de viagem dimensional. No entanto, tem um defeito fatal. No processo de passagem pelo portal dimensional, o tempo que leva para um ser vivo e um ser não vivo é muito diferente. Até mesmo os demônios não foram capazes de resolver esse problema. No fim, essa foi a solução que eles conseguiram. No mundo que eles planejavam invadir, eles plantaram secretamente equipamentos que eles precisariam no futuro.
Essa pedra de mana é a fonte de seus poderes. Isso recupera a mana deles. É inútil para alguém das planícies centrais, já que eles não conseguem usar a mana. Sabigang estica sua mão em direção à pedra. Bem, pelo menos até agora. Vemos o lado de fora do penhasco e de repente uma explosão de energia. Ao anoitecer, vemos um grupo caminhando. Este é o grupo dos bandidos. Mestre do forte, parece que não há nada fora do local. Você está dizendo que eu cometi um erro? Não, é só que... Cala a boca e procure. Eu definitivamente senti uma explosão de energia daqui. Esse é Aki Gujeon. Perdedores como você nunca saberia, mas... De repente, Sabigang começa a bater palma e diz: Eu sabia, você é realmente um mestre marcial no Reino do Pico. Eu acreditei em você, mestre da Fortaleza da Noite Demoníaca. Quem é você? Eu? Um instrutor da Academia Dragon Spring. Academia Dragon Spring? Mas o que um instrutor está fazendo aqui embaixo? Calem suas malditas bocas. Se você está falando a verdade, você está dizendo que você é a causa da explosão de energia de mais cedo? E se eu for? Um ataque sem aviso vem em sua direção. Vemos a explosão do golpe e o homem dizendo: Então, eu vou te matar. Foi por isso que eu vim até aqui. Ah, é? Um ataque voa na direção do homem que falava. Ele, por pouco, consegue se defender. Vemos Bigang fazendo um movimento com seu braço. Lâmina de mana! Assim que ele faz esse movimento, a cabeça de diversos homens são cortadas no mesmo instante. O líder do grupo se assusta com o que viu. Que coincidência! Ele fala, esticando sua mão em direção a uma espada. Com alguma técnica, ele a traz para sua mão. Eu vim aqui para te matar também. Vemos o impacto de ambas as espadas. É melhor você vingar os seus subordinados. Você? Quem é você? Ele pergunta isso, mas ambos se distanciam. Após isso, eles voltam a trocar golpes. As lâminas se chocam enquanto eles correm pelo local. O quê? Eu já te falei. Eu sou um instrutor na Academia Dragon Spring. Escutando a resposta, ele pensa: Eu não consigo acreditar. Esse bastardo, ele não está sofrendo contra mim. O homem, percebendo isso, cerra seus dentes e libera uma forte energia. Sabigang salta para trás. Arte divina hegemônica, destruidora do céu, liberação de núcleo. Seu bastardo, como você se atreve a me fazer usar esse poder? Você sabe que tipo de poder é esse? Depois que eu fui arremessado de um penhasco pelos traidores, eu tinha colecionado toda essa energia inata sonhando com vingança. Enquanto ele falava isso, Sabigang o interrompe. Quem perguntou? Assim, o homem nota sua perna sendo congelada. Vemos o poder saindo dos pés de Sabigang. Eu não me importo com a história de um vilão inútil. Onda congelante. O quê? Corrente astral. Alguns pequenos portais aparecem ao lado do homem e de dentro deles correntes começam a sair. Seus dois braços são presos por elas. Vemos o homem preso tanto pelas mãos quanto pelos pés. Ele tenta se soltar, mas não consegue. Caminhando em sua direção, Sabigang diz: Tentar se soltar é fútil. No momento que isso te toca, ela começa a sugar a sua energia interna. É o feitiço, feito especialmente para derrubar artistas marciais. Seu bastardo, onde você aprendeu tamanha bruxaria? Você é do culto demoníaco? Eu falei que é magia, não bruxaria. Bem, eu não deveria esperar muito de um bandido idiota. Seu desgraçado, morrendo em um lugar como esse. Sabigang pergunta: O quê? Você tem arrependimentos? Sim. Eu ainda tenho que conseguir a minha vingança. Aqueles bastardos que manipularam meus subordinados enquanto eu ainda estava na seita destruidora de céus. A razão pela qual eu estava trabalhando com aqueles caras nojentos da Aliança Ortodoxa e a razão pela qual eu vim nessa montanha recuperar o meu poder foi tudo para eu conseguir a minha vingança. Tudo isso foi para... Sabigang começa a bater palma. Nossa, você é tão determinado. É assim que vingança deveria ser feita, devagar e sem desistir.
Você tá zoando comigo agora? Do que você iria saber? Você é só uma criança que cresceu confortavelmente. O quê? Confortavelmente? Por acaso parece isso? Ao olhar nos olhos de Sabigang, o homem se espanta. Mas o quê? Ele não é só um cara insano comum. Parece que algo está fundamentalmente errado com ele. Tudo bem, eu vou deixá-lo experienciar também, ele diz, segurando a cara do homem. O inferno no qual eu estive por 200 anos. Assim que isso é dito, o homem se encontra em outro lugar. Ele se espanta por não saber onde está. O que é esse lugar? O que aquele bastardo louco fez comigo? Assim que ele olha para trás, ele encontra um demônio voador. Ao notar a presença, ele entra em choque. Assim, uma explosão acontece, fogo se espalha, artistas marciais lutam contra o demônio e vemos os homens mortos. Vários flashes da experiência de Sabigang passam na mente do homem, inclusive a imagem de Tarant. Vendo isso, o homem começa a enlouquecer. Ele grita desesperadamente. Sabigang apenas observa enquanto o homem sucumbe mentalmente à sua frente. Como foi? Esse é o futuro que você experienciará daqui 10 anos. O homem agarra em sua roupa. Mate! Sabigang apenas o encara. Me mate! Me mate! Por favor, eu não consigo aguentar isso. Sim, eu entendi. Mas alguém precisa fazer isso. De volta à academia, vemos o vice-mestre irritado. Caramba, eu não consigo acreditar nisso. Vemos a espada e um saco que contém provavelmente a cabeça do homem. Sabigang diz: E aí? Eu não achei que você acreditaria em mim se eu trouxesse apenas a espada. Então eu trouxe a cabeça também. Agora então, deveríamos discutir os meus novos deveres como um instrutor sênior? No outro dia, cedo, vemos um homem irritado batendo em uma mesa. Isso não faz sentido. Ele era a vergonha da academia até alguns dias atrás, mas agora é um instrutor sênior? O que tá acontecendo? Questiona Yeo Wonjin, o instrutor sênior da técnica de punho. Instrutor Deung, ele realmente destruiu a noite demoníaca sozinho? Questiona Eun Byuk. Eu mesmo verifiquei a montanha. Eu encontrei os cadáveres dos bandidos, bem como o de Aki Gujeon, onde Sabigang disse que eles estariam. Eu não sei como, mas todo mundo, tirando o Aki Gujeon, teve seu pescoço cortado com apenas um ataque. Isso é besteira. Você tá dizendo que ele tinha uma técnica de espada escondida também? Isso só não faz sentido. Então você está dizendo que os meus olhos me enganaram? Se você não acreditar em mim, pode checar por conta própria. Já chega. O que vocês estão fazendo agora? O vice-mestre interrompe a conversa. Sozinho, ele pensa. Não faz sentido, não importa o quanto eu pense nisso. Aki Gujeon é no mínimo um mestre marcial no Reino do Pico. Eu o conheci e confirmei esse fato quando lhe estava transmitindo uma ordem da Aliança Ortodoxa. Mas para Sabigang matá-lo em só uma noite, junto de todos os seus subordinados? Isso é algo que mesmo eu não consigo fazer, como um artista marcial no Reino do Pico. Será que Jinbaek o ajudou? Não, aquele velho não é tão habilidoso. Eu terei que investigar mais. Pensando isso, ele diz: Instrutor Deung, você ainda consegue entrar em contato com a mansão Ghost Shadow? Você quer dizer... Mansão Ghost Shadow, uma das maiores organizações assassinas do Murim. Eles são conhecidos por fazer qualquer coisa, contanto que sejam pagos de acordo. Faça um pedido. Peça para eles encontrarem tudo que puderem sobre Sabigang, até o que ele faz em seu dia a dia. Entendido. Você realmente vai promovê-lo a instrutor sênior? Não se preocupe com isso, instrutor Yeo. Eu tenho uma ideia. O que é isso? Essa é a lista de discípulos a qual ele será encarregado assim que for promovido. Eu entendo. Eu não esperaria menos de você. Você veio com uma ideia tão brilhante. Eu faço bom uso da minha posição. Talvez ele desista desse trabalho antes mesmo da mansão Ghost Shadow conseguir qualquer coisa dele. Isso é possível, já que ele tem pouca experiência. Instrutor Deung, você deu a lista para o instrutor Sa, certo? Sim, eu dei a lista para ele antes dessa reunião. E o que ele falou? O que ele saberia mesmo se visse?
Ele apenas sorriu e disse que entendeu. Aqueles velhotes idiotas. Eles estão fazendo tudo o que eu esperava que fizessem. Eu voltei para esse lugar e época por uma razão. Depois de aprender sobre o poder de regressão temporal de Neuzerum, eu me perguntei centenas, se não milhares de vezes, o que eu deveria fazer para me preparar para a invasão demoníaca. O inimigo é um exército que já conquistou incontáveis dimensões. Sendo apenas uma pessoa, tem seus limites. Há muitas coisas que eu possa fazer, mas no fim, a melhor coisa que eu poderia fazer era erguer um exército. Não um fracassado como aqueles que morreram antes da minha regressão, mas um exército poderoso que aprendeu todo tipo de magia e artes marciais. Aqueles caras que foram marcados como problemáticos entre os discípulos de primeiro ano. Apesar deles serem definitivamente talentosos, suas personalidades acabaram entrando em seus caminhos. Isso, ou eles não são talentosos, ou eles foram negligenciados por não virem de famílias prestigiosas. Eu acredito que os velhotes acharam que eu não daria conta de lidar com eles, mas aqueles velhos nunca imaginariam que os dois heróis que fizeram o melhor durante a invasão demoníaca, um era um mestre marcial que alcançou o reino evolucionário no fim dos seus 20 anos, a última esperança de Murim que liderou a aliança contra os demônios, a Espada Sagrada, o líder da aliança. O outro era um arqueiro talentoso que liderava um esquadrão especializado em assassinatos e patrulhas, e assassinou a maioria dos demônios sozinho, o matador de demônios, Arqueiro Divino. Ele começa a se apresentar para os seus discípulos. Prazer em conhecê-los. Enquanto ainda pensa, aqueles dois heróis, eu serei o seu instrutor a partir de hoje. Eles estão na minha frente agora. Vemos a academia novamente. Um rapaz leva um golpe em seu peito. Seus olhos se arregalam e ele cai no chão. Ei, o nosso treino de artes externas ainda não acabou. Se levanta. Quem diz isso é Goki Boeuki, primeiro anista da classe Camélia, segundo filho da associação de escolta Dragão Tigre. Por favor, pare, Boeuki, pede Tan Li-Jung, primeiro anista da classe Camélia, filho mais velho do clã da Espada de uma Estrela. O que há com você? Alguém vai pensar que eu estou praticando bullying. Você deveria agradecer, seu bastardo. Estou mostrando a um fraco como você minhas artes de punho, destruidora de montanha, dragão tigre. É só que a esgrima que meu clã ensina. O quê? O clã de espada de uma estrela? Aquelas artes marciais de merda que você nem conseguiu usar apropriadamente contra mim? Você quer continuar aprendendo aquilo? Seu... Ei, pare de cerrar os seus punhos, seu filho da mãe. Se não, deveríamos fazer um outro duelo? Não, já chega, Goki Boeuki, diz um outro rapaz entrando no local. O período de exame irá começar em breve, então pare de causar comoções desnecessárias. Quem diz isso é Yeon Wokyung, primeiro anista da classe Camélia, segundo filho do clã Yeon Espada Destrutiva. Tá bom. Se considere sortudo. Obrigado. O rapaz escuta o agradecimento, mas vira sua face. O outro permanece caído. Yeon Wokyung, Goki Boeuki e Tan Li-Jung? Sim, o que foi? Isso é repentino, mas o vice-mestre me avisou que vocês não estarão mais na classe da Camélia. Ao invés disso, vocês serão transferidos para uma nova classe criada. O quê? Assim, vemos novamente a apresentação. Bem-vindos, cadetes! Eu serei o seu instrutor a partir de agora. O que está acontecendo? Chega de besteira! Já é bom o suficiente que tivemos que mudar de aula de repente. Mas agora, estamos sob esse instrutor de merda? Você acha que eu vou escutar para uma ordem de bosta igual a sua? A sua escolha de palavras enquanto está falando com o instrutor-chefe é um pouco insolente, cadete Goki Boeuki. Vai se ferrar! Eu não sei que tipo de besteira você fez para se tornar um instrutor sênior, mas eu não tenho planos de aprender com um desgraçado que nem conseguiu usar artes internas até recentemente. Bigang abaixa sua cabeça com um leve sorriso e em suas mãos, que estão escondidas atrás de suas costas, vemos uma runa aparecendo. Regras da Academia, artigo 3,
Cláusula 5. Ele aparece na frente do cadete em um piscar de olhos. O quê? Enquanto o cadete tentava entender o que estava acontecendo, ele recebe um pisão no pé e grita de dor. Se um cadete demonstrar um mau comportamento, você pode puni-lo com o objetivo de guiá-lo. O cadete se irrita. Seu punho é cercado por uma chama e ele começa a atacar o instrutor. Seu bastardo! Xingamentos e violência contra um superior, usando artes internas durante a aula sem permissão. Mas o pior de tudo, o cadete recebe um golpe. Seus olhos se esbugalham e Bigang diz: essa habilidade marcial patética. Assim, ele atinge o cadete em diversos pontos de seu corpo e dá um chute em sua perna. O cadete cai no chão. Ei, se levante. A minha lição ainda não acabou. O outro rapaz observando fica impressionado. Como isso pode acontecer? Esse é o mesmo Goki Boeuki, que está no topo entre os novos alunos no treinamento de artes externas. E pensar que ele está perdendo tão unilateralmente como se fosse uma criança. Seu filho de uma... Bigang acerta uma joelhada em sua boca. Os outros observam aflitos. Nossa, que tipo de estado desagradável é esse, começando na primeira aula? Muito ruim, eu acho, ele diz, cerrando seu punho. É o papel de um instrutor, segurar as suas lágrimas e educar. O cadete levanta sua mão, se preparando para receber um outro ataque. Porém, o braço de Bigang é segurado. Vemos o cadete que o segurou. Isso é um pouco excessivo contra um cadete, instrutor Sabigang. Então é aqui que você finalmente decide se mover. Jovem mestre Yeon Wokyung. Vemos o cadete que, antes da regressão, era a espada sagrada e líder da aliança. Yeon Wokyung, do primeiro ano da classe Camélia, o segundo filho do clã da espada destrutiva Yeon, um dos clãs prestigiosos das planícies centrais. Desde pequeno, ele foi reconhecido dentro do clã como um gênio em artes marciais, e até mesmo entre os novos alunos da academia Dragon Spring, ele demonstrou uma habilidade impressionante. O seu talento estava além do que a academia Dragon Spring conseguiria conter. Com apenas 20 anos, ele conquistou o fato de se tornar o mais jovem da história a se tornar um supremo mestre marcial e foi classificado entre os 10 melhores mestres marciais da Aliança Ortodoxa. Originalmente, ele deveria ter vivido uma vida brilhante, revenerado como um dos mestres marciais absolutos das planícies centrais e admirado por todos. Mas isso se eles nunca tivessem aparecido. Desde os primeiros estágios da invasão demoníaca, ele participou em mais batalhas do que qualquer um. Mas logo, o clã Yeon se tornou o alvo de ataques concentrados dos demônios e foi aniquilado. Todos os membros do clã, exceto por ele, foram brutalmente assassinados. Ainda assim, ele não colapsou em desespero e luto como os outros. Ele viajou através das planícies centrais, lutando incontáveis batalhas contra os demônios, agrupando sobreviventes e formando uma força aliada que transcendeu tanto as seitas ortodoxas quanto as não ortodoxas. Mesmo em uma situação sem esperança, onde tudo estava contra eles, ele liderou os artistas marciais restantes em uma desesperada resistência final. Eu ainda me lembro. Ele sempre avançou para a linha de frente do campo de batalha, e sempre que ele liberava sua energia de espada deslumbrante, até mesmo bestas demoníacas enormes que parecem cobrir o céu foram abatidas em um instante. Sem sombra de dúvidas, ele era o herói e a esperança final das planícies centrais. Embora agora ele é apenas mais um pirralho nobre e esnobe de um prestigioso clã. Então, você finalmente decidiu se mover, jovem mestre Yeon Wokyung. Sabigang retira a mão do jovem de seu braço. Isso é bem divertido, instrutor Sabiang. Por quê? Está surpreso que o instrutor assistente, que nem conseguiu usar energia interna até recentemente, de repente ficou tão forte? Claro, isso é inesperado. Mas o fato de que tudo que você pode fazer com esse poder recém-adquirido é se exibir na frente dos cadetes? Isso é simplesmente patético. Droga, que vergonhoso. Isso também é por causa dos chamados encontros preditos?
Você é afiado, né? Pensa Sabigang antes de perguntar. Por quê? Você está curioso? Se você seguir o meu treinamento obedientemente, eu talvez te diga um dia. Não, obrigado. Isso não será necessário. Eu não sei que tipo de truque você usou para mudar de repente a lista de aulas assim, mas eu vou enviar uma reclamação formal à academia sobre a pessoa responsável. Não tenho interesse em aprender com alguém que se encheu de arrogância por causa de um golpe de sorte. Os estudantes começam a deixar o local. Sabigang observa. Alguns, no entanto, ainda permanecem ao seu lado. O rapaz que apanhou e uma garota o observam enquanto se distancia. O rapaz que estava apanhando mais cedo fica assustado com o que está acontecendo. O instrutor de repente começa a rir. Olha pra você falando isso como se fosse algo especial. Então, você acha que não há nada para aprender comigo? E se eu te falar que apenas em 10 dias de treino, esse cara aqui poderia se tornar forte o suficiente para bater em você? O rapaz, que foi colocado nessa situação sem nem querer, se espanta com isso. O jovem snob para de andar e questiona. O que você falou? Eu vou repetir o quanto você quiser. Após apenas uma semana do meu treinamento, esse fracote patético, aquele que você considera menos que um inseto, vai ser capaz de te amassar na porrada. Foi isso que eu disse. Instrutor, o que é isso? Você tá louco? O instrutor tampa sua boca. O jovem snob olha para trás com ódio em seu olhar. Você está realmente disposto a tomar responsabilidade por essas palavras? É claro! Deveríamos fazer uma aposta? Em 10 dias, você e esse carinha vão se enfrentar em um duelo oficial. Se ele vencer, você seguirá meu treinamento sem nenhuma outra palavra. Se você vencer, você pode fazer o que quiser. Você pode me fazer sair da academia, se desculpar ou ajoelhar e implorar. Eu farei o que você quiser. Qualquer coisa que eu quiser de você, não há nada que eu precise de você. No entanto, é melhor você estar preparado para a partida que acontecerá daqui uma semana. O instrutor fica calado. O jovem ao seu lado lança um grito de nervoso. Caramba, você me assustou. Esse rapaz olha para ele e grita novamente. Você é muito barulhento, cara. Instrutor, o que você acabou de fazer? Sabigang responde. Olha só para você transbordando energia. Se acalme e saia de mim. Eu vou te explicar. Por que você me colocaria para lutar contra Yeon Wokyung? Você perdeu a cabeça? O que eu fiz para merecer isso? Sai de mim, sua barata. Bem, parece que a aula de hoje está cancelada. Todos os cadetes, vocês estão dispensados por enquanto. O horário da próxima aula será enviado a você individualmente até amanhã. O que diabos está acontecendo? Um dos cadetes se pergunta. Eu tô ferrado. Um duelo público? Você só precisa vencer. Por que você está assumindo que vai perder? Durante meu primeiro duelo público, após a inscrição, eu perdi para o Goki Boyeuki. E eu perdi muito feio. Desde lá, ele me atormenta todo dia. Mas você sabia? Mesmo aquele monstro, Goki Boyeuki, não conseguiu acertar o único golpe no Yeon Wokyung. Ele perdeu sem fazer nada. Yeon Wokyung. Sim, ele é definitivamente algo diferente. Mesmo sem o apoio do clã Yeon, o seu talento para artes marciais sozinho é realmente sem igual. Se você já sabe disso, então por quê? Não se preocupe, ele diz sorrindo. Você é mais forte que ele. Primeiro anista da classe Camélia, do clã Espada de uma Estrela, Dan Liung. Me desculpe? Antes da regressão, era o arqueiro divino, matador de demônios. Não! Vamos dizer que não tem nada que eu possa fazer. Nossa classe, o instrutor cabeça, de repente mudou. Mas por que eu tenho que entrar em um duelo público logo contra aquele monstro? Você ainda não entende o fluxo? Você tem que vencer um duelo por mim para provar as minhas habilidades. Isso é seu problema. O que eu ganho por ser arrastado nisso? Vingança. Me desculpe? Você não costumava apanhar frequentemente para aquele bastardo grandalhão? Como você sabe? Como você se sentiu quando eu bati nele igual merda recentemente?
Você estava animado? Você se sentiu renovado? A sensação foi tão boa que você ficou eufórico? Ou você se sentiu mal porque você não pôde se vingar você mesmo? Você mesmo disse, até o Goki Boeuki não conseguiu tocar em um fio de cabelo do Yeon Wokyung. Mas e se você se tornasse tão forte que você pudesse bater no Yeon Wokyung? Então, até mesmo alguém como você conseguiria facilmente ser capaz de se vingar com suas próprias mãos. Que tal? Isso não seria um ótimo presente para o seu eu de agora? Se, ele diz, hesitante. Eu realmente me tornar forte como você diz, então eu farei. É claro. Mas isso não tem relação com Goki Boeuki. O que eu quero é simplesmente me tornar mais forte do que sou agora. Tudo bem, veremos. Assim, vemos um boneco de treino. Sabigang observa o garoto do telhado. Vamos checar o seu nível de habilidade agora. Pense que você está lutando com Yeon Wokyung agora. E utilize suas artes marciais em seu máximo. O garoto respira, salta, corre na direção do boneco e o ataca com sua espada de madeira. Após o primeiro golpe, ele levanta novamente e segue a atacando repetidamente. Vemos suor em sua face. Sabigang diz: continue, não para, vai com tudo! Ele novamente parte ao ataque, mas algo estranho acontece no seu corpo e o jovem cai no chão. Lá, ele começa a tossir. Sabigang observa e então diz: patético. Você sabe qual é o seu problema agora? Enquanto realizava os movimentos básicos, por algum motivo, a minha energia interna continua se dispersando. No início, pensei que tinha aprendido as artes marciais do meu clã incorretamente, então tentei confirmar várias vezes. No entanto, não havia problemas com meus movimentos básicos. Então, eu achei que talvez tivesse um problema com meu Dantian ou os pontos do meridiano. Eu chequei várias vezes quando estava no meu clã, mas ainda assim, não havia nada. Talvez apenas me falte talento, ou talvez seja alguma doença não conhecida. Não, não é isso. Os seus pontos de meridiano só são um pouco mais afastados do que os dos outros. Como? O que isso significa? Isso é difícil de entender? Como eu disse, você nasceu com seus pontos meridianos mais distantes no seu meridiano mental do que a maioria. Normalmente, é considerada uma constituição rara, que tem mais vantagens do que desvantagens. No entanto, já que você ainda é jovem e tem um pouco de falta de energia interna, você está experienciando um problema. Você deve estar ciente de que todos os artistas marciais devem descarregar sua energia interna criada em seus dantians através de seus pontos meridianos. Mas como você tem meridianos mais largos em comparação com os outros e quantidades medíocres de energia interna, o poder da sua energia interna não se foca adequadamente. E é por isso que sua energia interna continua dissipando. Essa é minha primeira vez escutando isso. Faz sentido. Vemos uma memória. Sabigang, em sua vida passada, está caído e segurando seu ombro. Na sua frente, vemos o arqueiro divino. Afinal, é uma informação que só ouvi por coincidência. Retornamos para o momento atual. Essa atmosfera, ele tem alguma história por trás de si? Bem, eu vou encerrar a explicação aqui. Agora que você sabe o problema, temos que consertá-lo. O jovem questiona: tem como consertá-lo? É claro, é muito simples na verdade. Em comparação com outras pessoas, você não tem poder devido aos seus pontos meridianos amplos, o que significa que você pode resolver o problema aumentando a quantidade de energia interna que você tem. Já que nós não conseguimos aumentar a sua energia interna em um período de tempo tão curto, há apenas um método que eu posso te ensinar agora. Continue acumulando energia interna até você começar os movimentos básicos. Assim que você juntou o suficiente, vemos o rapaz partindo para cima do boneco. Ele realiza um movimento com sua espada e corta o boneco no meio. Você será capaz de demonstrar o seu verdadeiro poder. O jovem sorri com o resultado, assim como o instrutor. Instrutor, você viu aquilo? A minha energia interna realmente não dissipou. Sim, eu certamente vi, para que você possa ficar tranquilo antes de desmoronar. Desmoronar?
Eu nunca me senti tão cheio de energia antes. De repente, ele desmaia. Após colapsar, vemos os seus olhos se abrindo. O quê? Ao acordar, ele começa a tossir. Eu desmaiei de repente? Por quê? Como você se sente? Instrutor? Eu não tenho mais nenhuma força no meu corpo. É um efeito colateral menor de canalizar toda a sua potência pela primeira vez. Você nunca usou corretamente os meridianos da sua mente antes. Então seu corpo não adaptado levou um choque. Bem, não há com que se preocupar. Os efeitos colaterais vão naturalmente sumir depois de alguns meses. Eu entendo. Alguns meses. Espera, alguns meses? Mas o duelo é em uma semana. Vemos o entardecer. Um galho é balançado e o instrutor diz: você está atualmente enfrentando dois grandes problemas. Quando você libera uma técnica com sua energia armazenada, toda a energia interna que você reuniu até esse momento é consumida com um único golpe. Então, como eu disse, seu corpo não consegue suportar e você desmaia. No entanto, seu núcleo de energia também é muito pequeno para armazenar sua energia com antecedência e não consegue sustentá-la por muito tempo. Se você fizer isso, não apenas entrará em colapso, correria o risco de ter um desvio de energia, então é absolutamente proibido. Como está? Até agora tá fácil de entender, certo? Sim, eu entendo. Mas o que isso tem a ver com o que você está segurando? O instrutor, chacoalhando um pedaço de pau, diz: não se importa com as coisas pequenas. Mais importante, pense sobre isso. Considerando isso, você só pode começar a armazenar energia após o duelo começar. Agora, quanto tempo você levou para reunir a sua energia antes? O garoto diz: aproximadamente 7 minutos. Então, como você vai segurar o Yeon Wokyung por tanto tempo? O que eu faço? Só há uma resposta. Você desvia até você conseguir juntar tudo. Ele diz, partindo para cima do garoto. Ele realiza um ataque, mas o mesmo consegue esquivar. O que você tá fazendo? Foque e comece a juntar a sua energia. Não tire os seus olhos da arma do oponente. Ao dizer isso, ele utiliza uma magia. Ilusão. O garoto enxerga duas armas o atacando. Assim, ele é atingido pela de verdade. Vemos novamente o pôr do sol. Você está reclamando mesmo que eu não tenha usado nenhuma energia interna. Se levante, nós vamos continuar. Isso é treino? É claro que é. Treino de esquiva. O rapaz questiona. Espera, que tipo de treino ridículo é esse? Treino ridículo? Hey, Dan Li-Jung, você acha que eu estou fazendo isso para fazer bullying com você? Eu acabei de te explicar por que você é fraco e como consertar. Eu demonstrei isso claramente. E também eu garanto isso. Agora, essa é a única maneira de você ao menos dar um arranhão em Yeon Wokyung daqui a uma semana. O treino é doloroso e difícil? É claro que é. Mas é mais difícil do que as vezes que você foi humilhado por Gok Boyeuk e Yeon Wokyung. Você realmente vai jogar fora a chance perfeita de provar para você mesmo e para todos aqueles que te trataram como lixo? Ele se lembra do olhar do seu oponente. Me desculpe, instrutor. Por favor, continue com o treino de esquiva. Eu consigo aguentar um dia inteiro disso se precisar. Escutando isso, o professor pergunta: um dia inteiro? Que merda você tá falando? Você fará isso sem parar pelo restante da semana. O garoto se assusta. O que você disse? Aí vou eu. Espera. Uma semana depois, vemos os dois na arena. As pessoas estão preparadas para assistir. Vemos Wokyung perfeitamente bem e Li-Jung completamente surrado. Eu me pergunto quanto tempo Dan Li-Jung vai conseguir durar. Durar? Ele só vai ser amassado com um único golpe e desmaiar no chão. Ele preparou algum tipo de contramedida? Eu vi ele enquanto passava algumas vezes. Mas ele só passou a semana inteira apanhando para um graveto. Que idiota. Se você é um lixo, só fique quieto no canto. Aquele covarde que se rasteja até na minha frente vai vencer o Yeon Wokyung? Isso é besteira. Você caiu nas mentiras desse golpista e cavou sua própria tumba. Instrutor Sabigang, eu falei que eu não queria nada mais cedo. Mas, sob as circunstâncias, eu gostaria de fazer uma condição. Tudo bem,
O que é? Se eu vencer, você deve prometer que deixará a academia por conta própria. Eu nunca mais quero gastar tempo assim novamente. Fechado. Eu juro pelo meu nome. Você está ciente do que acontecerá se você perder, certo? Se você perder, você deve comparecer às minhas aulas e treinar sem reclamação. Eu me lembro, ele responde. Muito bem. Mas você não está se esquecendo de algo? A pessoa em quem você deveria estar focado não sou eu, mas Dan Leung, que está ali parado do outro lado da arena de duelo. Vemos o garoto segurando sua espada completamente focado. O Okyung apenas o encara. Tudo bem, vamos começar. A vitória será determinada quando um lado desistir, perder a consciência ou largar sua arma. Além disso, qualquer golpe letal ou com risco de vida é estritamente proibido. Nestes casos, como um juiz, eu tomarei a decisão final. Então, agora, comecem o duelo! Agora então, comecem! O rapaz, preparado, observa seu oponente, mas vemos um rápido movimento e seu braço é cortado. Ele se espanta sem entender o que está acontecendo e vê o seu braço voando. Me render? O quê? Os meus braços estão bem? Que tolo! Você concordou em lutar comigo, mesmo estando tremendo tanto só por conta de um pouquinho de intenção assassina? Aquilo agora era a intenção assassina? Isso significa que, se ele quisesse, ele poderia realmente... Eu não posso fazer isso. As pessoas consideram esse cara o melhor na academia. Não tem como alguém tão fraco como eu derrotá-lo com apenas algumas semanas de treinamento. Dan Leung. Ele olha para o instrutor, que o encara sorrindo. Uma aura emana do instrutor. O garoto fica com medo. Deixa eu me lembrar. O que eu quero é me tornar mais forte do que sou agora. Naquele dia, uma semana atrás, porque eu decidi me tornar mais forte. Idiota, eu te dei uma chance de sair dessa luta sem se machucar. Ao dizer isso, ele se prepara e se lança. Você trouxe isso para você mesmo. As espadas se chocam. Dan Leung consegue se defender. Ele reagiu a tempo? As espadas se distanciam e Dan Leung pensa. Isso poderia ter sido ruim. O que eu coletei quase foi dispersado. Dragão Supremo, espada que corta os céus, primeira técnica, torrente da fúria do dragão Berserk. O ataque vai em direção a Dan Leung. Esse Ki da espada é muito poderoso, mas é apenas um sentimento que eu tenho. Eu sinto que esse ataque é mais fácil de se esquivar do que eu esperava. Enquanto ele se esquiva, os outros assistem espantados. Parece que você realmente aprendeu alguma coisa. Dragão Supremo, espada que corta os céus, terceira técnica, dragão gêmeo, corte de presas. Dan Leung encara o ataque e pensa. Essa técnica de espada é a mesma que o instrutor usou? Ao perceber isso, ele dá um salto e esquiva da técnica passando por cima do oponente. O mesmo olha para ele e Dan Leung pousa. Ao pousar, suado, ele olha para frente. Seu oponente já está o atacando novamente sem dar espaço para reação. Dan Leung, apesar disso, segue se esquivando. Ele é forte. Ele é rápido e preciso também. Eu não esperaria nada de diferente da técnica de espada do melhor clã de espadachins das planícies centrais. No entanto, isso não significa que eu não possa esquivar delas. Eu não entendo porquê, mas essa técnica de espada... Ele se lembra de seu treinamento com o instrutor. Ele vê a semelhança da técnica. É definitivamente a técnica que o instrutor Sa esteve usando comigo pela semana passada inteira. O outro se assusta ao ver que sua técnica não está funcionando. Ele salta para trás e toma uma distância. Yeon Woo-kyung se afastou? Isso tá realmente acontecendo? Eu não consigo acreditar. Talvez ele esteja atuando? Como se fosse. Por que Yeon Woo-kyung faria isso? Yeon fica pensativo. Ele olha para sua espada e novamente segura o cabo com força. Eu me desculpo por te chamar de idiota. Eu tenho que admitir,
Você aprendeu bastante na semana passada. Eu não sei como você aprendeu a espada do dragão supremo separador de céus. Um brilho começa a sair de sua espada. Assustado, Dan Liung pensa. Aquilo é... Uma espécie de tornado aparece sobre a cabeça de Yeon. Espada suprema do dragão que corta o céu. A aniquilação feroz do dragão. Mas, se você conseguir desviar desse também, eu irei admitir a minha derrota. As pessoas assistindo ficam surpresas com a técnica. Todos se perguntam que tipo de técnica é aquela. Aquele bastardo maluco. Dan Liung também se prepara. Vemos uma luz também saindo de sua espada. Noite anterior ao duelo. Dan Liung está ofegante e suando. Você esteve indo bem. Isso talvez seja possível agora. Isso realmente vai me permitir desviar de todos os ataques de Yeon Woo-kyung? Não. Yeon Woo-kyung não é um idiota. Ele deve te subestimar agora. Mas se você esquivar continuamente dos seus ataques de espada, ele tomará uma contramedida. E se você sobreviver até o fim, ele provavelmente usará aquilo. A arte da espada de maior escala que Yeon Woo-kyung consegue usar atualmente. Seu nome é Aniquilação do Dragão Feroz. E parece que literalmente um dragão feroz se materializou. E também é uma arte que cria um ki da espada enorme. Eu já te digo em adianto. Mas você pode esquecer de desviar daquilo. É inútil tentar pular ou ir para trás para tentar esquivar. Ela irá crescer instantaneamente e engolirá todo o estádio. O garoto pergunta. Então como? Isso é basicamente imbatível. Escute, nada é imbatível nesse mundo. Uma tempestade de energia de espada trabalhando juntas para girar sem fim em um redemoinho em todas as direções. É só o que parece. Não é uma arte marcial perfeita. Em primeiro lugar, a aniquilação do dragão feroz. É uma arte marcial criada para aniquilar a maioria dos inimigos que são pegos de surpresa por sua força incrível, tentando fugir. Você quer dizer... O professor diz. Sim, só tem uma saída. Vemos a técnica se espalhando pelo pé e o rapaz caminhando em direção ao seu oponente. Continue avançando. Dan Liung caminha para frente, surpreendendo seu oponente. É claro, se for Yeon Woo-kyung, ele tentará responder imediatamente ao perceber que sua técnica foi compreendida. Mas nessa posição, será simplesmente uma resposta em uma situação em que ele está surpreendido devido ao que aconteceu. Esse será o seu momento. Use a sua raiva que você acumulou por tanto tempo e acerte um ataque naquele bastardo arrogante. A espada de Dan Liung se choca contra a de Woo-kyung. Assim, a espada do jovem se quebra. Vemos os olhos de Dan Liung brilhando. Woo-kyung se assusta, assim como as pessoas que assistem. O outro rapaz, que aproveitava de Dan Liung, se irrita ao perceber isso. Vemos novamente a espada quebrada. Woo-kyung segura apenas o cabo sem o restante e Dan Liung sua espada completa e com a energia exalando. Apesar disso, ele está completamente ofegante. Sua perna treme e ele cai no chão. Deitado, ele tenta recuperar o seu fôlego. O que aconteceu? Por que ele colapsou de repente? Yeon Woo-kyung fez algo? Woo-kyung encara sua espada. Se você conseguir esquivar até disso, eu admitirei a minha derrota. Eu perdi, diz ele antes do instrutor falar. Até agora, o duelo terminou. O resultado é um empate. Não, eu perdi. O instrutor Sa responde. É isso que se parece quando você está completamente sobrecarregado. De um lado, temos uma espada quebrada, e do outro lado, sem condições para continuar a luta. O duelo oficial entre Yeon Woo-kyung e Dan Hyung acabou. Como árbitro oficial do duelo, eu declaro um empate. Empate. Vemos os dois. Então, a promessa feita de antemão é inválida. Agora, uma salva de palmas para os dois. O que você está tentando fazer? Não era o seu objetivo me fazer participar das suas aulas de qualquer jeito? Ou você queria ferir o meu orgulho com um método tão vergonhoso? O instrutor diz. Pense o que você quiser, contanto que seu orgulho pequeno permaneça intacto. Por que eu me esforçaria para ensinar alguém que não quer aprender? Não reclame.
Apenas escolha. Aquele cara está completamente inconsciente. Ele está praticamente morto deste lado. Pelo menos aquele desgraçado que está deitado ali bufando. Ele escolheu lutar por vontade própria. Desculpe, instrutor. No fim, eu ainda não pude vencer. O instrutor estica sua mão e levanta Dan Leung. Dan Leung, como foi? O garoto questiona. O quê? Na sua frente, ele vê todos o aplaudindo. Os outros alunos comemoram. Apenas um fica irritado. É emocionante, certo? Ele observa com seus olhos arregalados. Sim. Vemos a academia e o instrutor caminhando com um bastão em suas costas. Ele abre uma porta e entra na sala de aula. Lá, vemos 3 estudantes e Dan Leung. Mas o instrutor olha para o lado e encontra Yeon Wook-young. Tudo bem então, vamos começar a nossa primeira aula. Em um outro momento. Caramba, aqueles bastardos não eram os mesmos que eram totalmente a favor há um momento? Caramba, como as coisas acabaram assim? Eu acreditei em você e deixei tudo na sua mão. Qual é o significado disso? O ponto não era fazer Sabigang sair voluntariamente? Por que os cadetes estão seguindo ele à vontade ao invés disso? O que está acontecendo? Especialmente Dan Leung, do clã da espada de uma estrela, e Yeon Wook-young, do clã Yeon. Ambos os cadetes agora insistem varamente em continuar seu treinamento sob o controle de Sabigang. E se o forçarmos a mudar de classe como da última vez? Eles chegaram ao ponto de ameaçar sair da academia e denunciar ao clã Yeon. Nós nunca deveríamos permitir um gênio como Yeon Wook-young para um qualquer como ele. O outro diz. Isso está diretamente amarrado à reputação da academia. É um assunto de emergência. Como você tomará responsabilidade por essa bagunça? Vice-mestre da academia, Cheon. Ele responde. E agora vocês estão tentando atrelar isso a mim? Vocês também são apenas parasitas desesperados para conquistar o favor do clã Yeon. Vocês estão seriamente falando que Yeon Wook-young perdeu para algum punk de uma estrela do último nível de clã da espada? Tecnicamente foi um empate, mas de acordo com os cadetes que assistiram, foi essencialmente uma derrota. O vice-mestre responde. Você consegue se escutar? Yeon Wook-young é um dos maiores prodígios da história, mesmo dentro do clã Yeon. Assim, ele pensa. Sabigang, quanto mais eu aprendo sobre ele, menos eu entendo. Nós não podemos deixá-lo se safar por mais tempo. Espere um minuto. Parando para pensar, ainda não recebemos notícias da Mansão das Sombras Fantasma? Não, desde que eles disseram que analisariam nosso pedido. Irritado, ele diz. Um mero grupo de mercenários ousa agir todo-poderoso? É melhor você tomar cuidado com suas palavras e ações. Um desses homens aparece em suas costas. Os instrutores se espantam e tentam atingi-lo, mas nada acontece. Quem está aí? Que pergunta tola. O vice-mestre começa a pensar. Qual o significado disso? Sou mestre marcial do Reino de Pico, mas não senti de forma alguma. Vocês mesmos não disseram? Nós estamos aqui para cumprir o seu pedido. Agora, me conte mais sobre Sabigang. Vemos o grupo mercenário de maior elite de Jianghu, Mansão da Sombra Fantasma. Em um papel, vemos a foto de Sabigang e a Sombra Fantasma 1 analisando a foto. Eles estão jogando Sen Yang só para investigar um instrutor novato? Em um lugar com uma reputação tão bosta, eles realmente parecem nadar em dinheiro. A Sombra Fantasma 1 continua a falar. Isso só mostra que eles são corruptos. Não que isso me importe. Sério, esse tipo de seita ortodoxa não te irrita? Eles estão sempre fingindo ser todos virtuosos e agora estão secretamente ordenando uma verificação de antecedentes de seu próprio subordinado. Quem diz isso é a Sombra Fantasma número 7. Como se fôssemos melhor, aceitando um pedido tão patético por dinheiro. Esse é a Sombra Fantasma número 5. Número 5. Você se esqueceu da sua missão? Até nós o encontrarmos e servi-lo, juramos suportar qualquer tarefa suja e desprezível. Eu abri minha boca demais. Por favor, me perdoe. O número 1 diz. Está tudo bem, apenas foque na missão. Deveríamos investigar esse Jinbaek?
aquele que supostamente o criou desde a infância? O número 1 diz: por enquanto, vamos apenas localizá-lo e manter vigilância no alvo. Você acha que o rumor dele ter um encontro do destino é realmente verdade? O número 1 responde: não acredite seriamente nessas besteiras. Ainda assim, eles disseram que ele supostamente não conseguia usar energia interna e da noite por dia se tornou um mestre marcial. Se não for o encontro do destino, o que aconteceu então? O número 1 responde: e se Sabi-Gang tiver um passado escondido? Ou talvez ele tenha se infiltrado neste lugar após ser plantado por alguma facção hostil com um objetivo sinistro. Provavelmente é isso que os clientes suspeitam e é por isso que nos contrataram. O que diz respeito a ele pode ser muito mais perigoso do que esperávamos. Não deixe o alvo sequer sentir o vento nosso. Sejam extremamente cautelosos. O outro diz: que piada, capitão. Não importa o quão forte ele seja, não há como ele detectar as técnicas de furtividade da mansão das sombras fantasma. Então, vamos começar. Vemos Sabi-Gang e seu companheiro parados. Eu estive escutando bastante sobre você na academia recentemente. Tudo o que eles me disseram me surpreendeu. Você tem certeza que ficará bem? Parece que as pessoas estão começando a se mover contra você. Sabi-Gang diz: inveja e ciúme sempre acompanha o caminho que o herói segue. Não há com que se preocupar. Aquele encontro predestinado deve ter sido realmente extraordinário. Quem imaginaria que você mudaria tanto? Agora que eu penso sobre isso, tudo começou com aquele duelo. Lá atrás, eu estava de repente atordoado. Sabi-Gang diz: até mesmo eu achei que foi demais. Se você tivesse perdido aquele duelo, seria um desastre. O vice-mestre da academia, Sheon, estava claramente tentando se livrar de você. Sabi-Gang pensa: bem, para falar a verdade, eu fui expulso. Antes de eu retornar no tempo, quando eu não conseguia utilizar magia nem nada, eu fui brutalmente derrotado em meu duelo contra Maeng Sondeok. Eu fui despido do meu cargo de instrutor assistente e rebaixado a trabalhos selvagens. Eventualmente, incapaz de aguentar a vergonha, eu fugi da academia. Eu caminhei sem rumo por um tempo e sem uma forma de ganhar a vida. Eu acabei me tornando um guerreiro de escolta em uma agência de escolta. Mesmo que eu ainda não pudesse usar energia interna, eu derrubei meu sangue e suor no treinamento de minhas técnicas físicas e lutas com lanças. Depois de sobreviver a inúmeras missões de escolta perigosas, ataques de seitas e bandidos não ortodoxos, eventualmente eu me tornei um guerreiro de escolta de primeiro nível depois de alguns anos. Assim, eu passei mais de 10 anos como um guerreiro de escolta. Eu estive em todos os cantos das planícies centrais e construí uma ampla rede de contatos e informações ao longo do tempo. E então, um dia, dei uma passada na academia Dragon Spring, em bem dos velhos tempos. E, naquela noite, daquele dia, vemos o caos acontecendo. Sabi-Gang, ao se lembrar disso, levanta sua mão e arremessa uma pedra na água. Por que você de repente jogou uma pedra na água? Ele responde: eu só vi um sapo feio e não consegui me controlar. Ei, por que tentar machucar um pobre sapo? Sabi-Gang sorri e responde: você esqueceu que você me pegou dando remédio para um sapo quando eu era pequeno? Eles se distanciam e vemos as sombras fantasmas. Um deles parece sentir algo. Você está bem, número 7? O número 7 responde: aquele bastardo maluco de repente jogou uma pedra em mim? Poderia ser que nós já fomos descobertos? O número 5 diz: ele realmente teria se distanciado de nós se tivesse nos descoberto? Você só foi sem sorte. Número 7. Você está seriamente duvidando das técnicas de cultivo da mansão das sombras fantasmas em relação a algo tão pequeno? Não, senhor. Como eu me atreveria? Bom, tenha mais confiança nas suas habilidades. Ele está voltando. Continue vigiando ele. Vemos Sabi-Gang olhando pela janela. Instrutor de segurança de Seong-Dan, Dan Leung e Yeon Wook-Young. Meu primeiro objetivo pós-regressão está completo agora. Chegou finalmente a hora de trazê-la aqui? Se minha memória estiver correta, ela estará na... Algo chama sua atenção. Alguém aparece na porta. Você está agindo como se estivesse me esperando. O instrutor diz:
Bem, eu imaginei que você já está ficando inquieta agora. Yeon Woo-kyung. O garoto pergunta. O que é isso? O que há com essa expressão nojenta na sua face? Então, o que traz o jovem mestre da espada destrutiva do clã Yeon a um lugar tão humilde? O jovem parece um pouco retraído. Sabigang pergunta. O quê? O duelo de antes. Durante o duelo, Dan Leung foi capaz de responder desleixadamente a todos os meus movimentos básicos da Suprema Espada Dragão Cortadora do Céu. No início, eu achei que aquilo simplesmente era o resultado de uma semana de treinamento. Mas, pensando bem, aqueles foram movimentos que passaram de respostas momentâneas. E se ele soubesse todos os movimentos e caminhos da minha técnica de espada? Aquele que lhe ensinou os caminhos da espada da minha espada destrutiva, a espada suprema que corta o céu, deve ter sido você, certo? Como alguém de fora poderia conhecer as artes marciais da espada destrutiva do clã Yeon com tantos detalhes? Quem sabe, diz o professor. As artes marciais do clã destrutivo da espada Yeon, que é considerado o maior clã de espadas atualmente, é bastante famoso entre os artistas marciais. Você não acha? Woo-kyung diz. Pare de brincar. Aquilo não era um nível de conhecimento superficial. Você acha que eu não seria capaz de distinguir aquilo? O instrutor responde. Claro que você notaria isso. Se você não tivesse, eu estaria muito desapontado com você. Pare de tentar escapar. O instrutor se senta e fala. Pare. Seja mais honesto se quer ser meu discípulo. Não é com isso que você está verdadeiramente curioso. Você veio aqui para checar se eu também sabia das falhas da sua técnica de espada que você também sentiu, certo? Seus olhos se arregalam. Ela foi aperfeiçoada centenas de anos atrás e foi passada entre o clã como uma técnica de espada única, a espada suprema do dragão cortador de céus. Essa é a técnica de espada atualmente considerada a mais forte do Zongyuan, tendo poder destrutível incrível, caminhos de espada em constante mudança e sem lacunas. Mas, desde que você era jovem, você cresceu utilizando essa esgrima. Com a sua sabedoria além do comum, você percebeu alguma coisa. A espada do dragão supremo cortador de céus não é uma arte marcial imbatível. Mas, como herdeiro da grande espada destrutiva do clã Yeon, você não podia reconhecer isso. Woo-kyung responde. Você está desmerecendo as artes marciais do meu clã? Pense o que quiser, mas apenas me deixe dizer isso. Em um futuro próximo, vai chegar um dia em que essas coisas que vocês, artistas marciais, tanto valorizam, tradição, honra, nobreza e reputação, tudo vai deixar de importar e se tornar insignificante. Apenas pense em uma coisa: se tornar mais forte do que você é agora. Empurre qualquer coisa que fique no caminho disso para o lado sem hesitação. Bem, nós teremos tempo para conversar sobre isso em detalhe mais tarde. Vamos falar quando essa hora chegar. Por enquanto, apenas siga seus instintos. Então, vamos dizer que... De repente, algo chama sua atenção. Por que você de repente pegou um travesseiro de madeira? Sabigang responde. Não é nada, não se preocupa. Tem um sapo irritante lá fora. Ao anoitecer, vemos os sombras fantasmas parados sobre o telhado. O número 1 observa o local. Mestre Jin Baek, do pavilhão de recuperação corporal. Normalmente, um médico que trabalhou em Gansu. Mas, há 5 anos atrás, ele ficou responsável pelo pavilhão de recuperação corporal que trata pacientes e veio para a Academia Spring. Enquanto ele é capaz como médico, ele mal aprendeu artes marciais e parece não ter um passado tão interessante também. O número 1 responde isso. Nós investigamos ele já que ele está próximo de Sabigang, mas ele parece só um médico comum. No entanto, esse passado limpo parece artificial. Ao escutar a voz do número 7 se virar, ele se estranha com o que encontra. Número 7, por que você está desse jeito? O número 5 e número 7 não conseguem responder. O número 5, no entanto, se lembra de todas as vezes que foi atingido por Sabigang. Vocês têm certeza que não foram descobertos?
Bem, eles não tiveram nenhum cuidado conosco. Então... Não importa quanto eu pense nisso. Eu acho que fomos descobertos, não? Número 7. Não duvide das técnicas do meu clã. Ele deve ter apenas um hábito ruim de jogar as coisas. Você experienciou coisas piores. Aguente um pouco mais. Senior, eu estou te falando em adianto. Mas se alguma coisa vir voando novamente, eu não vou me controlar. Eu vou tomar conta dele eu mesmo. Eu entendo como você se sente. Mas se acalme. Nós nos afastamos das acomodações. Então os acidentes não vão continuar acontecendo. Quem sabe? E se aquele bastardo acordar de repente e decidir praticar arquearia? Ei, alguém tá vindo. Vemos Sabigang caminhando. Ele se aproxima do arbusto e diz: Caramba, eu tenho que fazer isso logo. Nossa, eu devo ter bebido muito chá. Não, espera. Não pode ser, certo? Um líquido começa a cair na cabeça do número 5. O número 7 observa horrorizado. O número 5 não aguenta e grita enquanto pula. Ei, seu bastardo louco! O que você tá fazendo? Mas assim que ele se revela, ele para. Sabigang está apenas segurando uma chaleira em sua mão. Ei, quer um copo? O número 5 para e depois diz: Seu bastardo, você sabia e propositalmente fez isso. Ele saca sua lâmina e salta para cima do instrutor. Eu vou te matar. Ele prepara um ataque, mas Sabigang reage. Barreira. O quê? Ao bloquear o ataque, ele segura o homem pela face e o bate com força contra o chão. Sim, prazer em te conhecer, Mansão Sombra Fantasma. O número 7 está com a sua cabeça enfiada no chão. Número 7! Sabigang diz: É isso que você recebe por se meter no negócio dos outros. Meus queridos amigos da Mansão das Sombras Fantasma. O número 5 se prepara, mas o outro diz: Espere, número 5. O número 1 salta atrás de Sabigang. Olá, instrutor Sabigang. E pensar que você já descobriu sobre nós. Isso mesmo. Eu sou Sabigang, aqueles que vocês estão espiando. Você deve ser o líder desses sapos, mas está tudo bem você revelar a sua identidade na frente de quem você está investigando assim? Isso é uma pergunta tola. Eu vou te eliminar bem aqui. Qual problema isso poderia causar? Você realmente está ok com isso? Você não está nem um pouco curioso sobre como eu conheço vocês? Nós descobriremos em breve. Vamos começar cortando cada membro seu. O ataque vai na direção de Sabigang, que levanta sua mão com uma luz azul. Lâmina de mana! Ele dispersa os ataques. As adagas se quebram e o líder salta para trás dele, tentando pegá-lo desprevenido. Sabigang, no entanto, consegue se defender. Não é tão rápido. O número 1 segue tentando atacar o instrutor. Apesar de lhe faltar o grande poder destrutivo de Akigujeon, ele é rápido, preciso, afiado e mortal. Cada técnica é um ataque fatal mirado em pontos vitais. Em particular, a densidade da energia imbuída na espada é impressionante. Nem a pau que uma barreira conseguiria segurá-la. E eu não consigo defleti-la com minha lâmina de mana. Sim, é desse jeito. O número 1 se afasta e olha para o número 5. Estranho. É difícil colocar o meu dedo nisso, mas o poder e o estilo que você está utilizando, ele é fundamentalmente diferente das artes marciais das seitas ortodoxas. Não tem como você ter só tropeçado nesse poder. Não me diga, é a arte demoníaca? Vamos lá. Você já viu artes demoníacas em pessoa? Fazem anos desde que o culto demoníaco caiu. Que besteira. Não tem nada a ver com artes demoníacas. Apesar de que você está certo de que não é sua arte marcial típica. Eu entendi. Agora eu entendo que você não é alguém que pode ser simplesmente subjugado. Eu não tenho nada contra você, mas eu tomarei sua vida. Tudo isso é para o bem da missão da mansão Ghost Shadow. Sabigang observa o homem. Ele pega impulso em duas árvores e se movimenta rapidamente ao redor de Sabigang. É uma técnica de movimento exclusiva, que após apagar toda a presença, confunde o oponente com movimento de alta velocidade. E então, naquele momento de confusão,
Flash da alma fantasma. Vemos o braço de Sabigang voando. Acontece um corte tão rápido que nem é possível perceber. O número 1 para após o ataque. Apesar disso, vemos Sabigang utilizando outra técnica. Ilusão. Mas o quê? O número 1 é atingido com um forte soco na face. Ele é arremessado para longe e o número 5 observa preocupado. Como você conseguiu fazer isso? Sabigang questiona. Então você se orgulha das suas habilidades de furtividade, né? Procurar. Ele utiliza uma outra técnica. Me desculpe, mas eu consigo te ver tão claro quanto o dia. Agora, deveríamos ter uma conversa mais profunda? O senhor da mansão das sombras fantasma. Não, o líder da seita Origem. Seita Origem. Uma seita misteriosa, como o fantasma de Jianghu. Sem nunca aparecer em eventos oficiais, não é claro se são uma seita ortodoxa ou não ortodoxa. O seu verdadeiro objetivo como seita está escondido atrás de um segredo. É tanto que, décadas atrás, quando um massacre exterminou todos os parentes de sangue diretos, incluindo o líder, a maioria do Jianghu nem percebeu. Apenas aqueles nascidos e crescidos na seita Origem, leais até o final, sabiam a verdade. Aqueles que sobreviveram àquela tragédia emergiram sob o nome de Mansão da Sombra Fantasma. Agora, eles juntam e coletam informações através de todo o Jianghu. Eles são uma organização mercenária de alto nível, que lida com todos os tipos de missões sujas e perigosas. Contudo, isso tudo é por apenas um objetivo: a restauração da caída seita Origem. Essa é a missão da qual você fala, não é? Impossível. A história verdadeira da nossa seita é um segredo de alto nível. Isso nunca foi descoberto em décadas. Sabigang diz: deixe-me ser direto. Faça apenas 2 missões. Faça 2 coisas que eu irei te pedir e eu lhe darei informações sobre aquilo. A coisa que você esteve procurando durante todo esse tempo. Você? Como você se atreve? Você se atreve a falar tanta besteira? 20 anos. Nós passamos 20 anos. Nós viemos às planícies centrais com apenas uma folha de esperança, pelo bem da nossa missão. Você sequer entende pelo que estamos procurando? O sangue da seita Origem. Mais precisamente, uma linhagem única que pode herdar totalmente as artes marciais da seita original. Há uma marca de nascença estranha no pulso esquerdo deles, certo? O número 1 pensa: é isso mesmo. O núcleo da restauração da nossa seita. A exata razão pela qual vagamos por tanto tempo. Mas mesmo dentro da mansão, apenas um grupo seleto de pessoas sabe o segredo. Pensando isso, ele pergunta: como você sabe? Já chega. Isso é tudo que eu vou te dizer. Agora a escolha. Aceite meu pedido e pegue a informação, ou gaste o resto da sua vida perseguindo pessoas. Alternativamente, podemos continuar o que estávamos fazendo antes? O número 1 começa a pensar, estica sua mão em direção à espada. Sabigang observa com cuidado. A espada é levantada, mas ele aceita. Eu aceitarei a missão. No entanto, se você acabar nos enganando, eu te pagarei de volta com tudo que eu tenho. Sabigang sorri. Muito bom. Então, deixe-me lhe entregar a primeira missão.